pessoal da Insider, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal de estudo. Muito obrigada pela confiança de cada um de vocês. Eu vou começar aqui a fazer uma análise entre macro, microestrutura, uma análise contextual, não só da sexta-feira, mas ao longo da semana e também daquilo que pode vir a acontecer nas próximas semanas, na segunda-feira, para que você venha operar de uma forma mais tranquila. É a segunda vez que eu tento gravar esse vídeo, por isso que a plataforma aqui já está arriscada. Eu vou apagar, eu vou começar tudo de novo, para que a gente venha então, fazer essa análise juntos e você aprender mais, beleza? O que nós temos aqui no dólar? Ó, eu estou no gráfico de 5 minutos. Não necessariamente, eu preciso trocar um tempo gráfico para eu analisar o mercado. É à medida que os meus olhos conseguem enxergar, tá? Que o meu zoom se torna suficiente. Quando eu olho aqui o dólar, tá? Quando eu olho todo esse contexto de mercado do dólar, né? Toda essa queda dele, a forma como ele veio perdendo os fundos relevantes, olha. Voltando, fazendo polaridade nesses pontos. Eu começo a analisar e começo a entender que quais são os pontos importantes que eu tenho que ficar de olho em análise macro desse mercado. Por exemplo, a hora que o dólar, e se ele romper esse 5,65 aqui, para onde ele tende a ir? Ele tende a buscar as próximas mínimas. Uma coisa que você precisa entender sempre, não esquecer disso. O mercado sempre anda buscando máximas e mínimas. Ganha uma máxima, tende a buscar a próxima. Ganha uma mínima, tende a buscar uma próxima. Eu tinha escrito aqui na minha tela a seguinte referência: 10, 5 e 0. Vou escrever de novo para que eu possa ilustrar melhor para vocês. Onde que é, cara? Aqui. Ó, 10, 5 e 0. Vamos lá. Isso é um estudo do tape reading, tá? É muito comum. E existem estratégias voltadas para isso. A ideia não é a estratégia, mas sim uma análise contextual para que você venha ter uma percepção muito mais clara do preço, do que eu estou falando, ok? Mercado abaixo de 5,60, para onde ele tende a vir? Quais as próximas mínimas que ele tende a buscar? 4,80. Aqui, ó. Esses níveis travados, 4,90, tá? De dólar. Rompendo aqui, ó, ele tende a romper com muito volume, então você tem que ficar esperto. Por que que ele tende a buscar as regiões do 4,50, 4,90? Porque é o seguinte, olha, nós estamos no mercado a quase R$5. Então vamos começar uma análise aqui numérica, ok? Nós temos o 10, o 5 e o 0. É como se fosse o bola, o meio e o bola, ok? 10, meio e bola. Se eu tenho 5,50, mercado trabalhando acima de 5,50, ele está mais próximo do 6 ou está mais próximo do 5? Trabalhando acima de 5,50. Ele está mais próximo do 6. E o que significa o dólar a R$6? Complicado, né? Dólar trabalhando abaixo de 5,50. Ele está mais próximo do 5 ou está mais próximo do 6? Ele está mais próximo do 5. Tudo que é abaixo de meio está mais próximo do 0 e tudo que está acima de meio está mais próximo do próximo 0. Então, veja só um exemplo. R$6, 5,50, R$5. Abaixo de R$5, 4,50, R$4, ok? Obviamente, o mercado ele não funciona tão simples assim. Mas para ilustrar um contexto macro e para você saber que quando e se o mercado romper a casa dos R$5, ele vai romper com muito volume, da mesma forma que quando ele rompeu, por exemplo, a região dos 5,37. Ok?
quando ele rompeu aqui, ó, 5,426. Ele vem com muito volume. Por quê? Porque não tem o que segura esses preços. Não tem escora, não tem lote. O que são suporte e resistência? São lotes para serem consumidos, abertos, ordem abertos para serem consumidos no mercado. Tá? Bom, então a gente aqui analisando, né, uma análise contextual, né, de tudo aqui que está acontecendo no dólar, não só do dia anterior, mas de toda essa situação aqui, né, uma análise contextual de tudo isso. O que nós temos? Que se o mercado ganhar esse topo, ganhando esse topo, ele tende a buscar as próximas máximas. Ou seja, ele começa a ter espaço para andar. E ele trabalhando abaixo dessa mínima, ele tende a vir buscar as próximas regiões de mínima. Ok? Então você sabe que se o mercado de repente, dá um exemplo, não precisa ser segunda-feira, até porque segunda-feira, né, entre o fechamento aqui, nós temos aí 80 pontos, né, de distância. Ele não vai vir buscar isso aqui na segunda-feira, mas ao longo da semana pode ser que venha, desde que ele não rompa essa estrutura aqui, tá? De repente, se o mercado abre diante dessa estrutura, ok? Qual é a forma de você identificar que realmente ele vai romper e ganhar esse movimento para cima? Quando ele começa a trabalhar, ter estrutura, você vê que o mercado tem volume para cair, mas não cai. Ok? Outra análise interessante, ele vir trabalhar abaixo dessa região aqui. Então, o mercado abriu, tentou ganhar aqui, não conseguiu, cabe uma venda. Porém, essa venda você tem que levar, né, o primeiro ponto de parcial interessante é essa região aqui. Se ele não passar daqui, ó, ele pode se estruturar entre esses meios aqui e começar a subir. Beleza? Do mesmo modo que se o dólar abrir nessa região aqui, ó, qual é, entre aspas, a esperança, né? Não há esperança, mas qual é a análise que você deve se preparar? Poxa, quando ele tentar ganhar esse fundo aqui e não conseguir, galera, dá para realizar uma compra. E aqui, essa região acaba sendo um ponto parcial interessante, porque o mercado trabalhando acima dessa região tende a vir para a próxima. Analisando assim, ó, fica muito claro de você identificar. Uma outra possibilidade, tá? Analisando todo esse contexto da semana, é o seguinte: perdeu essa mínima aqui, ó, não luta contra o mercado, beleza, pessoal? Não procure fundo. Vamos colocar aqui num diário. Não procure fundo, tá? Temos um espaço grande para ele andar, ok? Então, o que você vai fazer caso ele rompa essa estrutura? Você vai fazer o seguinte: você vai esperar um pullback. Um pullback realmente relevante para poder efetuar uma venda, ok? Não vai vender em candle de volume, tá? Não faça isso. Pullback relevante, isso aqui, ó, por exemplo, vamos ver aqui. Eu imagino que a maioria de vocês, né, tenham aí operado conosco. Então vocês sabem, no dia 23, nós compramos aqui nessa mínima, lembra? Meu primeiro alvo era lá no 65. Era 65 não, era no... Preciso ver, tá gravado. Mas eu lembro que nós levamos ele até a máxima do 65. Deixa eu ver. Aqui, ó, 65, tá? Não passou do 65. Não passou de 65, o mercado distorceu. Quando perdeu esse fundo aqui, ó, eu até fiz uma outra compra nesse fundinho aqui.
mas aí ele andou, era para eu ter feito parcial no 54, não sei se vocês se lembram, eu falei, não, vou fazer lá no 59, porque se ele tiver aqui até o 59, ele tende a romper o 65. É sempre baseado na análise que eu fiz, ok? O mercado sempre vai buscar topos e fundos, sempre. Se de repente ele abrir rompendo um fundo, tá? Como rompeu aqui, você vai tentar fazer uma compra, mas você vai ficar de olho se esse mercado está renovando máxima, se ele não está perdendo fundo relevante, mesmo de um movimento micro. Se ele estiver perdendo fundo relevante, você não vai lutar, você não vai ficar procurando fundo, você vai aguardar uma pernada de compra ou a possibilidade de um pullback para poder efetuar uma venda. Tá certo? Essa é a forma de você operar um rompimento. Essa é a forma mais decente de se operar um rompimento. Sempre aguardando um pullback. Sempre, sempre, sempre. Tá certo? Então, abriu aqui, ganhou com volume para baixo, galera. É só aguardar um pullback realmente estruturado. Por exemplo, aqui, ó, você vê que o mercado tenta ganhar, tem volume, começa a trabalhar acima, começa a tentar ganhar as mínimas já rompidas, né? E não consegue, aí você tenta pegar uma venda, então, ok? Não sai operando porque está com volume de compra ou porque está com volume de venda. Se certifique de onde o mercado está abrindo, se ele está abrindo numa mínima, se ele está abrindo no meio, quais são os espaços que ele tem para percorrer, porque aí você consegue alcançar consistência, você consegue ter resultados consistentes e principalmente bons resultados, ter grana, fazer dinheiro, beleza? Vamos aqui pro índice, também rabisquei a minha tela, porque eu tinha feito toda essa análise aqui e cancelei o vídeo porque sei lá o que aconteceu. Vamos lá. O que nós temos aqui, tá? Eu comecei a fazer uma análise semanal, ok? Coloquei aqui no semanal. Vou até apagar para que vocês venham acompanhar o meu racional e também eu não me confundir diante das anotações que eu já tenho. O que nós temos aqui, tá? No gráfico semanal. Nós temos essa máxima do dia, ok? Essa máxima da semana. Vamos ver se está certinho. Máxima 115.850. Vamos ajustar. $115.850. Agora foi. Dá para notar que esse mercado ele tentou, tá, ganhar aqui, ó, diversas vezes. A partir do momento que ele perdeu esse fundo do 850, foi pancada para baixo e que agora, né, da semana passada ele tentou ganhar aqui e não conseguiu. Você tem que estar de olho nisso, tá, pessoal? Numa análise mais macro. Então você sabe que a partir do momento que o índice tentar ganhar 850, de repente da forma como ele vem a ganhar, pode sim dar uma venda de exaustão. Então, por exemplo, o pessoal acha, vai romper uma resistência semanal, vou comprar ali. Não, não compre. Em primeiro momento você vai tentar pegar uma venda. Caso você identifique que tenha muito volume, é a mesma história do dólar. Você vai aguardar um pullback para poder realizar uma compra e então caminhar em algumas máximas mais relevantes, tá? Isso em análise mais macro. Então nós temos também, tá, que a partir do momento que o índice de repente perder essa região de mínima do 112.200, ele tende a andar bastante, né? Então nós temos aqui o índice preso dentro dessa acumulação entre o 112 e o 115.800, tá? 112.200, 115.850. Após o índice perder essa região de acumulação, ele vem para esses fundos aqui. Nunca esteja contra um rompimento, nunca esteja operando um rompimento. Caso você esteja de fora, não entre no volume de agressão, aguarde sempre, ok?
Por quê? Porque se você entra no volume de agressão, olha só, tá? Uma pessoa que opera um rompimento, ela entra no volume de agressão, o mercado volta contra ela. Maioria das vezes. Analise e você vai ver que o que eu estou falando é verdade. Inclusive, uma das verdades da análise técnica, das poucas verdades, é que assim, a maioria dos rompimentos são falsos. Pensando numa análise contextual do índice, além disso que eu falei, tá? Para uma segunda-feira, você tem que estar de olho no seguinte: às vezes o mercado vai tentar ganhar esse fundinho aqui, não vai conseguir, daqui vai sair uma compra. Caso o mercado amanheça trabalhando acima desse pivô aqui, ó, o que você vai fazer? Você vai aguardar ele tentar retornar esse fundo, ok? Trabalhando aqui e fazer uma compra. Meu, e se ele abrir com volume, ganhando com muito volume para cá? Você vai ter que ficar de olho nesse pivô aqui, ok? Porque de repente aqui ele para e fica travado entre esse e essa máxima. A partir do momento que ele começar a demonstrar alguma exaustão nessa região, dá para pegar uma compra muito bem feita. Tá? Mercado trabalhando abaixo dessa região, a única coisa que você tem que fazer é esperar esse fundo. Você não vai operar em qualquer ponto, ok? Não vai operar em qualquer ponto. Inclusive, daqui aqui no índice, não opere. Deixe o mercado trabalhar. Deixe ver o que ele vai fazer. Se o mercado tentar, por exemplo, abriu aqui, tá? Tentou ganhar aqui, não conseguiu. Você vê que tá deixando máximas aqui, não conseguiu. Dá para pegar uma venda. É uma venda mais arriscada, mas dá para pegar com os alvos. Primeiro pivô e depois os demais. Beleza? Olha só que interessante, tá? Outra coisa também, nunca analise o mercado de perto, sempre dê zoom. Desune isso aqui, ok? Negativo, para que você venha analisar todo o contexto de mercado. Eu não sei qual o tamanho da sua tela, minha tela não é muito grande, mas é um bom tamanho, 29, né? Então dá para analisar bastante dias, olha, sem aumentar o tempo gráfico. Caso você precise aumentar, sugiro que coloque aí um tempo gráfico que eu gosto muito, 45 minutos. Olha que interessante, 45. É limpíssimo, ok? Melhor do que o 60. Na minha visão, tem gente que ama o 60, ok? Mas na minha visão, por quê? Por que na minha visão? Porque eu gosto dessa estrutura de movimento, tá? De pavio, de proteção, eu gosto. Então 45 minutos para mim mostra toda essa estrutura que eu gosto de buscar no ativo, ok? As proteções, como ele está protegendo uma determinada região, o que ele fez, como ele agrediu um nível, olha. Olha que foda. Interessante pra caramba, né? Se estruturando toda acima, fazendo máximas mais alta e buscando então os próximos níveis, ok? Como ele tende a ganhar, como ele tende a romper, sempre com grande volume, independente do tempo gráfico, independente do tempo gráfico. E assim também que se opera swing trade. O mercado trabalhou abaixo desse nível, já sabe, ele tende a vir para os próximos. Como assim tende a vir para os próximos? O mercado sempre vai buscar máximas e mínimas, topos e fundos mais altos. Por exemplo, renovou um topo, tende a buscar o próximo. Renovou uma mínima, tende a buscar a próxima. Beleza? Então, é isso. Eu peço para que você assista novamente esse vídeo. Peço também para que você assista o vídeo que eu disponibilizei para vocês. É um vídeo que, se eu não me engano, nós fizemos na imersão, uma aula que nós fizemos na imersão da Insider, eu falando sobre entradas, como eu faço as nossas entradas, o que eu prezo para entrar numa operação. Também deixei pronto uma playlist para vocês dos melhores, não que tenha algum que não seja bom, não, mas uma playlist mais organizada dos nossos vídeos do nosso canal no YouTube, para que você venha estudar um operacional totalmente purista, ok? Se você está aqui é porque você confia no meu trabalho, se você está aqui é porque você gosta da gente e porque você sabe que aqui nós entregamos algo diferente. Então, vai lá, assiste, se empenha, que você tem muito para ganhar, ok? Assim como todas as aulas no YouTube são da mesma qualidade como eu estou entregando essa aula de fechamento de mercado, de uma análise macro, e que, sem dúvida, se você estudar, vai te ajudar a fazer grana no mercado durante esse período, tá bom?
Então é isso, um grande abraço. Agora aqui 22h21, dia 28/8. Espero poder estar junto com vocês. Qualquer dúvida, nos chamem. Eu acho que é isso mesmo, beleza? Um grande abraço e até logo.